Apocalipse 6. O cordeiro abre os selos do primeiro selo. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem. E olheis, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio de feras da terra. Zacarias 1. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo, o Senhor se irou em extremo contra vossos pais, portanto, dize-lhes assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram, como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. Zacarias 7. Primeiro 7. A primeira visão, os cavalos. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis, um homem montado no cavalo vermelho estava parado entre as morteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as morteiras e disse, são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as morteiras, e disseram, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu, ó Senhor dos Exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais está indignado faz já 70 anos? Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agradaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Zacarias 2. A terceira visão, Jerusalém é medida. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre, fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor,
e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Zacarias 3. A quarta visão. O sumo sacerdote Josué. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, do anjo do Senhor. E Satanás estava na mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passes de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a tua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Zacarias 4. A quinta visão, o candelabro de ouro entre as 2 oliveiras. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e eis um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas, e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas, que estão assim em cima do candelabro. Junto a estes 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio às aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esses alegrar-se vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e perguntei: que são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do candelabro? Tornando-lhe a falar, perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro, que vertem de si azeite dourado? Ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos, que assistem junto ao Senhor de toda a terra. A 8ª visão, os 4 carros. 6. Zacarias. Outra vez levantei os olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre 2 montes, e estes montes eram de bronze. No primeiro carro, os cavalos eram vermelhos, no segundo pretos, no terceiro brancos e no quarto baixos, todos eram fortes. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que é isto, meu senhor? Respondeu-me o anjo: são os 4 ventos do céu, que saem de onde estavam perante o Senhor de toda a terra. O carro em que estão os cavalos pretos sai para a terra do norte, e o dos brancos após eles, e o dos baixos para a terra do sul. Saem assim os cavalos fortes e forcejando por andar avante, para percorrerem a terra. O Senhor lhes disse: ide, percorrei a terra. E percorriam a terra. E me chamou e me disse: eis que aqueles que saíram para a terra do norte fazem repousar o meu espírito na terra do norte.